privilégio estar aqui dando essa matéria a vocês sobre batismos. É algo que eu tenho servido ao Senhor no corpo de Cristo, na área do ensino. Ele me chamou para ensinar já faz muito tempo. E, graças a Deus, mais uma turma para me ensinar aqui. Amém? Graças a Deus. Essa matéria é muito importante, que a palavra de Deus ela mostra a necessidade de você ter um entendimento do que é o estudo sobre batismos. Não sei se vocês vão botar aqui alguma coisa aí sobre ensino sobre batismo, mas eu vou citar alguns versículos. Eu queria que a vocês, se pudessem colocar aí, para a gente ver que realmente está na palavra o que a gente vai dizer. Essa palavra a palavra batismo, ela faz parte de duas ordenanças que tem na igreja, que é a ceia do Senhor, que vocês participam todo mês, e a outra ordenança é sobre batismos. Aí o romanismo, existe mais ordenanças, mas para a gente que somos da área pentecostal e da área neopentecostal, a gente só considera mesmo duas ordenanças, que é o batismo, a doutrina de batismo e a ceia do Senhor. Então, hoje a gente vai focar só sobre batismo. Existem 3 tipos de batismo na Bíblia. Eu vou ser bem didático aqui, bem simples, para vocês entenderem como é que se manifesta esses batismos na vida de vocês, porque a gente precisa entender. A palavra batismo significa imersão. Tipo um submarino, mentaliza um submarino, ele vai andando na superfície, de repente o capitão diz submergir, aí ele desce, fica lá embaixo, lá no fundo do oceano. O que foi que ele fez? Ele fez uma imersão no oceano. Então, o básico do batismo, se você entender isso, você vai entender o que é realmente essa palavra batismo. Então, o primeiro batismo que a gente quer estudar hoje é sobre o batismo em Cristo Jesus. Quando você confessou Jesus como seu Salvador, seu único e suficiente Salvador, você foi imerso nele. Nele em quem? Em Jesus. A Bíblia diz que quando você se junta ao Senhor, através da sua confissão, que você creu que Ele é o Senhor da sua vida, você se tornou um com Ele. Então, preste atenção. Você e o Espírito de Deus, agora, eu estou dizendo do seu espírito. Eu não estou falando da sua alma, nem estou falando do seu corpo. Eu estou falando do seu espírito, agora é um com Jesus. Amém? Eu gosto de dar um exemplo no natural para você entender como é que ocorre isso realmente. Quem tomou café com leite aqui hoje de manhã? Ninguém? Pronto, tomou 1, 2, 3, 4, pronto. É o suficiente. Depois que você mistura o café com o leite, você tem como separar? Não. Por quê? Aí vamos para a química. E são 2 substâncias homogêneas. Depois que você mistura, não mais separa. Ou seja, cada molécula do café se junta com a molécula do leite. E elas se juntam de um jeito que não separa, não tem mais quem separe. Então, quando você confessou Jesus, o seu espírito se tornou um com Ele. Isso não é maravilhoso você saber disso? Que você e Ele é uma coisa só agora? Estou falando do seu espírito, entenda. Ainda não toquei na sua alma e no seu corpo. Então, Jesus orando lá no capítulo 17 de João, ele disse: Pai, eu não quero que os tires do mundo, porque eles do mundo não são. Jesus estava orando por a gente hoje aqui. Naquele tempo, mas ele já estava orando por a gente hoje aqui. Ele disse: Pai, eu não quero que os tire do mundo, porque eles do mundo não são, mas eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Então, você e ele, agora, é uma coisa só. Eu estou falando do seu espírito, não perca essa visão. Então, de outras palavras, você se revestiu de Cristo. Quando você está se arrumando para vir para cá, você colocou uma roupa, você se vestiu. No nosso caso, nós se revestimos de Cristo. Amém? Está entendendo? Então, isso dá uma seriedade de que você está tendo um conhecimento de que você é uma pessoa só em Cristo Jesus. Então, veja aí 1 Coríntios 12, 12. É aqui. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Para a gente ver aqui, para a gente
Está aqui, ó. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então preste atenção, nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e nós somos um membro do seu corpo. Ou seja, o cabeça não está separado do corpo. Você nunca vai ver uma pessoa andando sem cabeça. Nem a cabeça andando sem o corpo. A cabeça anda com o corpo. E quem é o seu cabeça? Jesus. Então você é membro do corpo dele. Assim como esse dedo é membro do seu corpo, como o dedo mindinho é membro do seu corpo. Recentemente eu machuquei esse meu dedo. Fechei a porta do carro com esse dedo dentro. Eu, grandão desse jeito, mas eu fui tão incomodado só por essa coisinha. Ou seja, se uma parte do membro do seu corpo estiver ruim, o seu corpo todo vai estar, amados. Amém? Você está entendendo? Nesse caso aqui, para você entender que o corpo de Cristo ele tem que funcionar perfeito. Para que você não venha a se afastar. Deixar, se isolar, vamos dizer assim. Porque se você fizer isso, você está querendo sair do corpo. E sair do corpo realmente, a não ser que seja um trauma muito grande, ou então uma incisão muito grande, e isso não vai ser bom. Por isso que é bom você estar aqui com muitos, como nossa irmã Ana falou, todos juntos, numa mesma fé, num só batismo, num só Espírito. Amém? Isso é glorioso. Então, coloca aí o versículo 13, Samuel. 1 Coríntios 12, o 13 agora. Pronto. Ainda que eu fale... Não é isso não, pronto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Então todos nós estamos ligados, através do nosso Espírito, ao Espírito de Deus. Lá no livro de Zacarias, tem uma visão do castiçal, que ele fala do azeite dourado. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler Zacarias. Quem sabe aqui que o livro de Zacarias está na Bíblia? Glória a Deus por isso. Vocês já estão muito sabidos, viu? Amém. E lá no livro de Zacarias, ele fala de um castiçal que tem um azeite dourado. Olha que azeite lindo, azeite dourado. Esse azeite ele colocava num copo, e desse copo tinha vários canos, e esse cano ia, cada cano tinha uma descida, e o azeite jorrava desse cálice maior para todos os castiçais que tinha. Onde tinha castiçais, o azeite dourado escorria. Isso significa também para a gente, dentro dessa visão, o mesmo Espírito que escorria sobre todos de uma vez só. Então você corre aí, dentro de você, o azeite dourado, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então vamos ver Gálatas 3, 26 e 28. Falando do mesmo assunto, o batismo em Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então preste atenção, está sempre voltando as Escrituras para mostrar que você que aceitou Jesus, você se tornou membro do corpo de Cristo. Então todos vocês estão ligados pelo Espírito Santo de Deus. Deus sempre quis que isso acontecesse. Sempre foi promessa de Deus, desde lá do Gênesis, que Deus tivesse um corpo onde Ele pudesse ser o seu Deus e nós sermos o seu povo. Todos os profetas profetizaram que Deus ia derramar do seu Espírito, que ia tirar o coração de pedra, que ia colocar o coração de carne. Deus é tão específico nisso que ele chegou para o povo de Israel e disse assim: eu vou levantar um povo, preste atenção o que Deus disse lá no livro de Jeremias, eu vou levantar um povo que vocês não chamam de povo, porque Israel não considerava os gentios como gente, considerava como sub-raça. Isso era um absurdo pensar desse jeito sobre mim e sobre você. Ou seja, era que não merecia nem viver. E o povo judeu naquela época não queria que os gentios conhecessem o Deus deles.
Aí foi quando Deus começou a dizer, por causa disso, eu vou levantar um povo que vocês não chamam de povo, e eu colocarei o meu espírito dentro deles, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ainda disse assim, eu vou meter ciúmes no meio de vós. E Deus fez isso. E eu estou vendo aqui vocês. É o cumprimento dessa profecia lá de Jeremias, que Deus levantou o profeta para ministrar sobre vocês. Então eu estou diante aqui da realeza. Reis e sacerdotes. É um privilégio estar aqui dando aula para vocês hoje. Aqui eu sou só o garçom. Estou servindo aos reis e sacerdotes. Aos membros do corpo de Cristo. Isso não é pouca coisa não, viu? Ser membro do corpo de Cristo através desse batismo, que é o batismo em Cristo Jesus. Então vamos passar para o outro, o batismo nas águas. Quem de vocês aqui ainda não foi batizado nas águas? 2 aqui, 3, quem mais? Só 3 pessoas. Pronto, a gente vai falar sobre isso agora. Como vocês já foram batizados, vocês já tiveram alguma noção do que eu vou dizer aqui. Então, o batismo nas águas, amados, nada mais é do que a apresentação natural, ou seja, a reação natural do que houve quando você confessou Jesus como Senhor Salvador. Do assunto que eu falei ainda agora. Quando vocês nasceram de novo, vocês foram imersos no corpo de Cristo. Eu dei exemplo aqui para vocês, como é que isso acontece. Você mergulhou e você se revestiu do corpo de Cristo. E você e o Espírito de Deus é uma coisa só. Mas como é que eu faço isso para o povo ver? Algo que aconteceu com você no seu espírito. É o batismo nas águas. Simbolizando como? Você vai chegar diante de um pastor, diante de onde tem água, pode ser uma piscina, pode ser um rio, pode ser o mar, não importa, onde o pastor vai pegar você e vai imergir dentro da água, totalmente. Por que totalmente? Você podia perguntar, eu não podia ser só pegar um copinho, uma xícara de café e botar água na sua cabeça? Estava se batizando. Mas quando uma pessoa morre, você já viu lá no cemitério, quando uma pessoa morre, aquele coveiro lá, ele bota só uma pasada de areia e cobre o corpo? Ele bota quantas? Até fazer o quê? Até cobrir tudo, não é? É a mesma coisa, amado. A mesma visão. Você às vezes quer fazer com que algo aconteça dentro de você, ou seja, para você ser imerso e você ser descoberto, e você depois submergir daquilo, você tem que penetrar todinho dentro d'água, você tem que colocar o seu corpo todo dentro d'água. Aquilo ali simbolizou que você morreu. O mergulho significa que você morreu. Aí o pastor pega, tira você de volta. Aí ali significa que você ressuscitou. E isso as pessoas estão vendo você. Isso é um acontecimento de olho visível. As pessoas estão vendo que você está mergulhando e você está saindo da água. Isso a Bíblia diz que você também, quando você aceitou Jesus, você mergulhou em Cristo. E quando você morreu, as coisas velhas se passaram, as coisas inúteis se passaram e tudo se fez novo. E a Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Nós fomos ressuscitados com Ele. E agora o nosso corpo está à destra de Deus em Cristo Jesus. Então, a obra foi perfeita. Você morreu, você ressuscitou. Eu estou falando do seu espírito, não se engane. Eu não estou ainda tocando na alma e no corpo. A sua alma ficou do mesmo jeito do dia que você aceitou Jesus. O seu corpo também. Apesar de que quando você está perto do Senhor, todo momento, você fica mais bonito, né? E cheiroso também. Não é só bonito, não. Porque a Bíblia diz que aqueles que contemplam o Senhor, aformoseia o rosto. Olha que coisa maravilhosa. Até bonito Jesus lhe deixa.
O seu rosto fica formoso quando você está ligado com Ele o tempo todo. Tem uma história de um... Eu li no livro de... Como eu estou esquecido o nome do autor agora, peraí, ele até já morreu. Depois eu lembro. E ele conta que na cidade, uma cidade tinha uma estátua. Na entrada da cidade tinha uma estátua. Bem grande, bem formosa, bem bonita. E tinha um jovem que morava nessa cidade, que todos os dias ele ia para frente daquela estátua, se sentava, era tipo uma pracinha, e ele se sentava e ficava olhando para aquela estátua. Ele passava horas e horas olhando para aquela estátua. Do povo chegar a chamar ele de doido. Esse rapaz veio todo dia ficar olhando para essa estátua. Todo dia. Durante anos ele fazia aquilo. E um dia, fosse passando o tempo, aí um dia ele ia andando lá para a cidade, aí o povo disseram, olha a estátua. Ele olhou tanto, amado, que ficou parecido com a estátua. Como foi que isso aconteceu? A Bíblia explica isso. Quando você olha muito para o Senhor, você fica parecido com Ele. Você vai começar a demonstrar as coisas dEle. Você vai começar a refletir as coisas dEle. Você vai começar a aflorar as coisas dEle. É tanto que quando você aceitou Jesus, você vai deixar de mentir. Você vai deixar de fazer coisa errada. Você não vai ter mais desejo de enganar ninguém. Você vai surgir desejos novos, você vai ter vontade de ler a Bíblia, você vai ter vontade de louvar, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de estar... O que é isso que está ocorrendo em você? Está aflorando de dentro de você, de dentro para fora, a vida de Deus, a vida Zoé. Isso só acontece para quem é salvo. Então, se o diabo já chegou para você e disse assim que você não é salvo, é mentira dele. Apesar de que você pode amanhecer um dia achando que não é salvo. Mas isso não faz de que você perca a salvação. Você está entendendo? É só questão de sentimentos, de alma. E isso aí pode ser revertido com um mergulho em Cristo Jesus. Amém? Então vamos ver Colossenses 2,12. Sobre o batismo nas águas. Então, como eu já disse, é uma experiência... Tendo sido sepultados, está vendo? Ó? Juntamente com ele no batismo, no qual foste igualmente ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando você mergulha, significa que você foi sepultado. Amém? As pessoas estão vendo o que ocorreu no seu espírito. E você está fazendo isso simbolicamente quando você mergulha na água. Vocês estão entendendo? Quando você mergulha, significa que você foi sepultado. Quando você sai da água, significa que você ressuscitou. Então é assim que você entende o batismo nas águas. Marcos 1:9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Você está vendo que Jesus fez a mesma coisa. Porque não sei se você sabe, mas Mateus, Marcos, Lucas e João ainda estamos no tempo da lei. A lei, verdade, só acaba quando começa Atos dos Apóstolos. Mas até os 4 evangelhos nós estamos ainda no tempo da lei. E Jesus teve que cumprir o que estava escrito sobre ele. Por isso que ele foi batizado no Jordão. Jesus como homem, como filho do homem. Então vamos ver outro versículo que tem aqui. Atos 8:38. Sobre o batismo nas águas. Então mandou parar o carro e ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Isso aí é uma história, você vai ver lá no livro de Atos. Algo maravilhoso que aconteceu nessa história aí. Esse homem que era mordomo de uma rainha, ele ia andando e o Espírito tocou em Filipe. E Filipe foi até aquela carruagem onde aquele homem estava. E Filipe começou a pregar o evangelho para aquele homem. E de repente o assunto foi para o lado do batismo. E Filipe explicando a ele e mostrando a necessidade do batismo.
Aí ele perguntou se ele queria se batizar. Aí ele disse que não há problema. Aí a Bíblia mostra, se você ler a história, que tinha uma água. Aí ele disse, nada me impede que eu seja batizado. Aí Filipe parou a carruagem, eles desceram e eles foram batizados nas águas. Ou seja, o eunuco. Então isso mostra que como vocês já foram batizados, então já ocorreu isso com vocês. Vocês estão lembrados no dia que vocês desceram as águas e vocês saíram da água. É um evento muito poderoso, onde o Espírito de Deus está ali presente. A minha esposa, no dia que foi batizada nas águas, ela recebeu uma carga tão grande do batismo com o Espírito Santo, que ela passou 24 horas orando em línguas sem parar. Isso dentro do batismo. Quando ela saiu dentro do batismo, ela recebeu essa unção na vida dela. A avó dela queria levar ela para o hospital para ver se ela parava de falar em línguas. E só veio parar no outro dia. Foram 24 horas orando em línguas sem parar. Ela não tinha como... Se ela fosse falar, só falava em línguas. Isso mostra que o Espírito de Deus está presente na situação. Amém? Vamos ver outro versículo. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Eu estou indo muito rápido. Porque se tiver, eu começo tudo de novo. Meu menino já é grandinho, não precisa mais estar preocupado em ir para casa, não. Então, 1 Coríntios 10, 1 e 2, está aqui. Ó. Preste atenção. Tudo o que aconteceu na velha aliança foi escrito para o nosso ensino. E tudo o que aconteceu lá também eram sombras daquilo que ia acontecer na nova aliança. Então, se aconteceu na velha, ia acontecer da nova. Se você for um estudante da Bíblia muito atencioso, você vai ver que o Novo Testamento está dentro do Velho. E o Velho está aberto no Novo. É assim que você entende a Bíblia. Você lê com atenção, você vai ver os Evangelhos lá no Velho Testamento. O que aconteceu lá era sombra. Mas agora nós estamos em Cristo, que é a realidade. Na velha aliança era sombra. Hoje nós estamos no real, na realidade. Jesus está aí agora dentro de você, nesse exato momento. Amém? Aqui também era uma sombra. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. O próximo. Tendo sido todos batizados, olha aí. Eles foram batizados também naquela época. Como você foi também. Eles passaram pelo mar. Passaram pelo mar. Assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Então, isso era uma simbologia de que um dia nós teríamos que passar também pelo mar, ou seja, pela água, para dar um mergulho. Quando você começa a estudar isso, amado, você vê como a história é fantástica, como a Bíblia é fantástica. É tanto que a Bíblia fala, o mar vermelho, amado, era o mar do sangue. Até o nome é parecido, o sangue é vermelho. O Egito é o mundo. Faraó é Satanás. Então, quando você passou ali por dentro do mar, ou seja, o sangue de Jesus veio e matou tudo. E você viu que quando o Israel passou para o outro lado, o mar se fechou e o Egito morreu. Quando você mergulhou nas águas, o mundo morreu para você também. O mundo deixou de existir para você também. E mesmo que você queira voltar agora, o mar já se fechou. Não tem mais como você voltar. Está fechado. O caminho de volta está fechado. Então é para frente e para cima. Diga para o seu irmão lá, agora a sua vida é para frente e para cima. Aleluia. Não tem mais como você voltar, amado. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo na sua vida. Então, quando esse texto mostra em 1 Coríntios, Paulo explicando aos coríntios em relação ao batismo, que o povo lá atrás também foram batizados, como vocês também. Amém? É uma ordenança, Mateus 28, 19. Abra aí, por favor. Mateus 28, 19.
Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aí é uma ordenança de Jesus. Marcos 11, 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16 também fala do mesmo assunto. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Eu vou tentar explicar isso aqui a você, porque muita gente faz confusão aqui nisso aqui. Achando que se você não for batizado nas águas, você não será salvo. Mas esse texto não está dizendo isso aí. Presta atenção, esse texto não está dizendo isso. Você é salvo porque você foi batizado primeiro em Cristo Jesus. Amém? Se você der tempo e você for batizado nas águas, melhor. Mas se não for, se Jesus chegar hoje, daqui para terminar essa aula, você irá ao encontro dele. Amém? Porque você se tornou membro do corpo de Cristo quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida. Esse foi o momento que você se tornou um com Ele, como eu disse aqui. Esse foi o momento que você se tornou, você e Ele, uma coisa só. O batismo nas águas não vai fazer isso. Porque se você não fez o primeiro, esse segundo aí não vai adiantar nada para você. Vai ser só um banho de piscina ou um banho de mar. Então, primeiro tem que ser realizado o primeiro, para depois ser colocado o segundo em prática. Então, é isso, o entendimento desse versículo justamente é isso aí. Então, vamos falar do terceiro batismo na Bíblia. Qual é o primeiro? Vamos recapitular. O primeiro é o batismo em Cristo Jesus. O segundo é o batismo nas águas. E agora, o terceiro mostra que a Bíblia diz sobre o batismo no Espírito Santo. Esse aqui eu vou demorar mais um pouquinho, porque depois a gente vai fazer uma prática, se caso tenha disponibilidade e que tem alguém aqui que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Aí esse problema seu vai acabar hoje. Tem alguém aqui, pode ser sincero, que não ainda foi batizado com o Espírito Santo? Tem mais? Tem tem mais, 2. Não tenha vergonha. Você vai sair daqui hoje batizado com o Espírito Santo. Você crê? Crê, irmãzinha? Pois já está resolvido o problema. O problema é se você crê ou não. Se você crê, foi resolvido. Amém? Então esse batismo, amados, ele é poderoso também, da mesma forma. Deus sempre quis isso. Desde lá do Gênesis. Deus sempre quis derramar o Espírito dele. Mas sempre Deus houve um problema com o povo. E encontrou também um problema com uma nação. Deus sempre quis, amado, ter um povo nas mãos dele. Nas mãos dele. Onde ele pudesse dizer o que fazer e esse povo ia fazer. E Deus ia estar no controle de tudo. Isso sempre foi vontade de Deus, leis lá do Gênesis. Mas nunca houve o tempo. Até que Paulo, explicando sobre isso, ele diz que na plenitude dos tempos, olha aí, na plenitude dos tempos, Deus ia levantar esse povo. Deus usou os patriarcas, primeiramente. Aí vamos voltar, vou dar um resumo aqui em 5 minutos da Bíblia. Deus usou os patriarcas para que isso acontecesse. Não deu certo. De uma forma ou de outra, eles falharam. Aí Deus foi passando as dispensações, chegou no tempo da aliança da inocência. Também não deu certo. Porque Adão pecou. Aí Deus, mais na frente, querendo trazer esse povo de volta, querendo ter esse povo na mão, resolveu colocar uma lei. E disse assim: se vocês cumprirem essa lei na íntegra, eu serei o seu povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, eles não conseguiram cumprir a lei. Por quê? Não cumpriram a lei? Porque a carne estava enferma pelo pecado. A sua carne jamais vai obedecer a Deus. Mesmo que você queira. Mesmo que a ideia seja brilhante, ela não vai conseguir.
E a Bíblia diz que se você errar num ponto da lei, Deus não aceitava. Agora, se você cumprisse, é tanto que se você, naquele tempo, quando tinha uma vez por ano, a nação de Israel subia para Jerusalém, os sumos sacerdotes sacrificavam um animal, que é chamado, primeiro ele colocava os pecados do povo sobre um bode, que era chamado do bode emissário. E aquele bode era levado por um levita para longe do deserto, para aquele bode morrer lá. Isso significa o quê? Que o bode ia desaparecer e ia morrer. Ou seja, Deus estava pagando o pecado da nação de Israel. E não se lembrava mais dos pecados. Aquilo ocorria uma vez por ano. Então, quando o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, e ele aceitava a oferenda, e ele, quando saía daquele lugar, havia uma expectativa muito grande daquele sacerdote sair dali de dentro. Ou seja, que Deus tinha aceito o sacrifício. Deus tinha perdoado a nação por um ano. Por que por um ano? Porque logo depois da lei você podia pecar. Aí ia começar o processo todo de novo. E Deus fez esse processo. A partir de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, Deus instituiu pela lei os sacrifícios de animais. Então, todos os dias tinha sacrifício de animais naquele tempo. Começava às 8 da manhã até às 5 da tarde. Você que tinha errado, você levava um animal para o sacerdote, ele examinava o animal. Se o animal tivesse de acordo com o que a Bíblia diz, ele era morto e você era... ocorria uma expiação sobre você. A expiação é o quê? Você foi redimido. Você foi livre daquele pecado quando você trouxe aquele animal. Por que você tinha que levar um animal? É muito simples de entender. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Para haver perdão de pecado, biblicamente falando, tem que ter uma morte. Olha como isso é sério. Isso começou lá no Gênesis, amado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus mesmo fez o sacrifício de um animal. Não tinha homens naquela época ali para fazer isso. Mas a Bíblia diz que Deus pegou uma pele de um animal e cobriu o pecado de Adão e de Eva. Então, a partir daquele momento, Deus instituiu, lá em Ezequiel está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por isso que quando um israelita pecava, ele tinha que trazer um animal para morrer no seu lugar. Porque se não tivesse o animal, quem tinha que morrer é quem pecou. Mas como Deus queria você vivo, um animal morria em seu lugar. Entendeu agora? Você levava um animal porque o animal ia morrer no seu lugar para você ficar vivo. Porque tinha que ter derramamento de sangue. E Deus leva isso muito a sério, muito sério. Mas ficou de um jeito, amado. Isso ficou tão mecânico, ficou tão sem respeito diante de Deus, ficou banalizado diante de Deus, que Isaías, o profeta, diz, Isaías diz assim, que me adianta mais o sacrifício de animais? Deus começou a dizer assim, vamos falar agora na linguagem de hoje, Deus ficou de saco cheio de tanto sacrifício de animais. Dizem os teólogos que por isso que lá no templo, quando Jesus chegou com o chicote na mão, dizem os teólogos, mas a Bíblia não diz isso, mas eles dizem que tinha carneiro já para vender na porta. Não precisava nem você levar. Era só pecar. Não, já tem carneiro lá na porta. É só você comprar um lá e botar e fazer o sacrifício, você é perdoado. E Jesus, quando viu, tem até um certo sentido. Jesus, quando viu aquilo, amado, saiu dando chicotada, mandando aquele povo embora, que fizeram da casa de Deus covil de ladrões. Ou seja, Deus mudou isso, amado. Então, na mente de Deus já tinha um sacrifício perfeito, não mais de animais, para perdão do pecado. Foi o sacrifício de Jesus. Único, poderoso e suficiente para o resto da vida. Amém? Então, você está diante desse contexto e que agora houve o erro lá de Israel.
Eu estou voltando aqui para explicar porque Deus quis sempre ter um povo na mão. Israel errou nesse sentido. Aí Deus levantou logo depois da lei, veio o quê? Quem está lembrado da Bíblia? Levantou os juízes. E os juízes, tinha juiz que servia a Deus, outro juiz não servia. E levantava um que servia a Deus e o outro não servia. E foi a história do livro de Juízes, é o tempo todo uma queda e uma ascensão de um juiz. E Deus teve que mudar de novo a situação. Aí Deus levantou os reis de Israel. Isso era tão interessante que Deus queria ser o rei de Israel, justamente para controlar o povo, ele sendo Deus e o povo sendo submisso a esse rei, que é ele mesmo. Mas, mais uma vez, os reis erraram. Da mesma forma, tinha reis que serviam a Deus e tinha reis que não serviam. A ponto de que o reino de Israel nesse tempo foi separado. E mais uma vez, Deus querendo trazer esse entendimento de volta de que Ele queria um povo na mão dele, levantou os profetas. Aí chegamos agora nos profetas. E os profetas, mais uma vez, também erraram. Os profetas falharam. Falharam tantos que lá em Amós diz assim: por causa dos profetas de Israel, veio a contaminação de toda a terra. Olha como isso é sério. Por causa dos profetas de Israel, veio a contaminação de toda a terra. Aí Jeremias diz assim: eu não mandei, mas eles foram e disseram, assim diz o Senhor. Mas não fui eu que mandei, foi eles mesmos que disseram. Olha a confusão agora. Mas Deus não desistiu. Aí quando chegou a plenitude dos tempos, Deus levantou o próprio filho dele. Eu creio que Deus fez muitas equações para ver se tinha outro jeito de não precisar mandar o filho dele. Mas chegou um momento que não tinha que ser ele mesmo. E Jesus aceitou esse projeto maravilhoso em morrer em seu lugar. E morte de cruz. Porque tinha que pagar a sentença. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Jesus teve que derramar sangue para você hoje estar aqui escutando o Evangelho de Deus. Por causa que houve um sacrifício perfeito, nós estamos aqui hoje. Amém? Então, quando ocorreu isso, surgiu agora um novo povo. Com a nova natureza. Um povo que nunca existiu. E que nunca vai existir. É a igreja do Senhor. Você sabia que você é alguém que nunca houve ninguém igual a você desde a criação do mundo? Nem haverá no futuro alguém igual a você? Não vai ter. Por quê? Porque você conduz e habita no próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus anda dentro de você. Na verdade, mora, vive, habita dentro de você. Toda hora, todo momento, de manhã, de madrugada, quando vai trabalhar, quando volta, Ele está dentro de você. Isso é uma realidade. Se veja assim. Como Deus vê você. Deus vê você assim, agora você precisa se ver também. Porque senão o Espírito Santo está lá e você deixa ele de escanteio dentro de você. É a mesma coisa que você me convidar para almoçar hoje na sua casa, e eu chegar lá na sua casa, você me deixar na sala, e ir lá para dentro, para o quarto, e ficar lá conversando com sua esposa, e eu lá na sala. Isso está certo? Você me abandona lá na sala, e vai lá para dentro. Isso ocorre muitas vezes com nós, filhos de Deus, com o Espírito Santo dentro da gente. O Espírito Santo está aqui dentro. Mas isso, ó, Espírito Santo, fica aí. Eu vou fazer agora o que eu quero, o que eu bem entendo com a minha cabeça. E isso está errado, amado. Amém? Mas, diante disso tudo, como você é esse povo especial, produto do amor de Deus, vocês sabiam que vocês são produtos do amor de Deus? Quem produziu vocês foi o amor. Deus quis, ainda assim, enfeitar a cereja do bolo, vamos dizer assim. Que enfeite foi esse? Deus vai pegar vocês, Deus pegou vocês agora
imergiu nele mesmo, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Da mesma forma, submergir. Deus pegou você, Ele dá um mergulho dentro do Espírito, não das águas mais, dentro do Espírito dele. Quando você faz isso, amado, ocorre um sinal em você. Que sinal é esse? Você fala numa linguagem que você nunca falou. Todas as vezes que houve derramamentos do Espírito Santo na terra, desde lá do Gênesis, a boca das pessoas foram afetadas. Tem uma ligação muito grande entre o derramar do Espírito com a boca das pessoas. Isso mostra porque quando Deus vem e derrama o Espírito e a sua boca é afetada, para você sabe o quê? Uma testemunha poderosa do poder de Deus. É por isso que você recebe essa unção dentro de você e você começa a falar em uma nova língua. Amém? Isso é uma experiência pós-salvação. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, se falar nele uma fonte. Não é assim que diz lá em João? Quem crê em mim, se falar nele uma fonte. Lá na frente ele diz, e essa fonte vai fluir rio de águas vivas. A fonte que você recebeu quando você aceitou Jesus. E quando você é batizado com o Espírito Santo, ele vai aquecer essa fonte e essa fonte começa a borbulhar. Você já viu uma chaleira fervendo água? Quando ela ferve, ela fica o quê? Ela não fica borbulhando? Da mesma coisa. Esse borbulhar vai ser as línguas saindo dentro de você. É o batismo dentro e sobre você. Dentro é para você e sobre é para os outros. Por isso que Deus quer te batizar com o Espírito Santo, porque Ele quer usar você para os outros também. Porque você é esse povo especial que Ele tem na mão. Você é esse povo produzido pelo amor. Você é esse povo que nunca houve, nem tem ninguém igual a você, nem vai haver, ou haverá no futuro. E Deus quer usar você justamente para trazer para essas pessoas que não conhecem Jesus esse mesmo entendimento que você teve. E para você fazer isso, você tem que estar equipado com um poder sobrenatural, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, abra aí Lucas 24, 49. Quando chegar a hora aí, vocês avisam assim, viu? Porque senão eu vou embora, que esse assunto aqui é a minha praia. Vocês sabem, que quem me conhece, sabe que esse assunto aqui é a minha praia. Eu estudo muito sobre isso, principalmente em relação às línguas. Então, Lucas 24, 49. Olha aí, que coisa maravilhosa. Eu vibro com esse versículo aí. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Por que Jesus fez a promessa do meu Pai? Porque foi algo que sempre Deus quis fazer, amado. Como eu expliquei aqui, desde o Gênesis. Deus quis enviar essa promessa aqui, mas nunca houve um jeito. A lei não se viu, os patriarcas não se viram, os juízes não se viram, os reis de Israel não se viu, os profetas não se viu para que ocorresse esse derramamento do Espírito Santo. Mas chegou um tempo, na plenitude dos tempos, como fala, Deus enviou a Jesus de Nazaré. Amém? Então, a promessa do meu Pai, chegou o tempo. Então, permanecei, pois, na cidade, que do alto sejais revestido de poder. Essa promessa Joel falou, eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ezequiel disse, eu tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, e porei sobre vós o meu Espírito. Jeremias fala do mesmo jeito. Então Deus sempre quis. Então quando Jesus disse, eu envio a promessa do meu Pai, Jesus estava se referindo a essas promessas, que os profetas tinham sido levantados pelo próprio Espírito de Deus, para ministrar que um dia isso ia acontecer. E aconteceu. Amém? Aleluia. Atos agora, Atos 1, o 4, o 5 e o 8. Capítulo 1 de Atos. E comendo com eles, determinou-lhe que não se assentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Olha aí de novo. O qual disse ele que de mim ouviste. Porque João, da verdade, batizou com água. Batismo nas águas. Isso aí, ó.
Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram assim, como será esse tempo em que restaura Israel? Passe para o versículo 8. Mas recebereis poder. Diga, recebereis poder. Esse poder aí, a palavra dunamis no grego, ou dunamis, a pronúncia certa eu não sei, que eu tenho que aprender o grego fluentemente para dizer se é dunamis ou dunam, mas isso não importa. Recebereis poder. Esse poder aí, amado, é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque isso aí é o poder de Deus. A palavra dunamis e dinamis, ou dunamis, deu origem no português a uma palavra dínamo. Quem viu falar numa peça mecânica que chama-se dínamo? Pronto. O que é um dínamo? Um dínamo é uma peça que gera energia. Antigamente era usado nas bicicletas, o dínamo era colocado na bicicleta, tinha uma roldanazinha que colocava em contato com o pneu. Quando o pneu da bicicleta girava, o dínamo gerava energia e acendia a luz. Naquele tempo a luz da bicicleta era só desse jeito. Mas tinha um detalhe, se a bicicleta parasse, a luz apagava. Mas por quê? Porque o dínamo tem que estar em movimento. O poder sempre tem que estar em movimento. Esse poder aqui tem que estar em movimento na tua vida. Se a unção na sua vida parar, o poder acaba. Então a unção que está na sua vida sempre tem que estar em movimento. Da mesma forma que deu origem ao dínamo, deu origem também a outra palavra, dinamite, que é uma bomba. Muito perigosa. Dinamite. Vem dessa palavra dínamo, dunamis também. Ou seja, você é uma bomba atômica na mão de Deus. Você foi feito para resolver problemas. Diga assim, eu sou um solucionador de problemas. Porque dentro de mim tem o poder de Deus em manifestação. Aleluia. Oh, glória. Então preste atenção. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que o poder? Para você ser testemunha. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, você tem que pregar na sua casa, ao seu vizinho, no outro bairro, na cidade vizinha, no estado vizinho, na região vizinha, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. De uma vez só. Não é separado, é de uma vez só. Por isso que nós estamos ali no Midway, vocês estão pregando aqui nos casais, e a obra de Cristo está sendo feita aqui na terra. Amém? Todo o tempo. Todo o tempo. Aleluia. Então vamos continuar aqui. Atos 2, de 1 a 4. Chegou o dia, chegou a hora. Cabe agora a gente comprometer-se, amado. Chegou a hora, chegou o tempo, chegou o momento de você e eu se comprometer com isso aí. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, com E maiúsculo, lhe concedia que falasse. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou o dia a festa das colheitas, são sinônimos. Deus derramou a promessa tão esperada, a promessa do meu Pai. Naquele tempo, naquela época, naquela dispensação, naquele século, Deus cumpriu a promessa. Amém? Deus derramou a promessa. A partir daquele dia, até hoje, Deus não mais derramou essa promessa, hora nenhuma na terra. Por quê? Porque Ele já tinha derramado. Ele falou através dos profetas e cumpriu em Atos 2. É tanto que quando Paulo chegava no livro de Atos, ele chegava e disse, vocês receberam
Olha a pergunta de Paulo, como era interessante. Vocês receberam... Por quê? Porque a promessa tinha sido derramada já. A questão agora é se você recebeu ou não. Estão entendendo? A promessa tinha sido derramada e Deus não vai mais fazer isso. Você agora recebe pela fé. Pai, eu quero a promessa que tu derramaste lá atrás, e eu estou aqui, sou um candidato, creio que vou receber, e você vai ser cheio do Espírito Santo e com fogo. Então, amados, esse batismo com o Espírito Santo, ele é altamente necessário para você, em todos os aspectos. Eu não queria nem entrar nos benefícios do que é você falar em línguas. Porque pelo menos eu já, nas minhas pesquisas sobre esse assunto, eu já descobri mais de 80 maneiras porque você deve falar em línguas. Por aí você tira a importância de você ser batizado com o Espírito Santo. É a cereja do bolo, vamos dizer assim. É a revelação máxima que Deus queria que você tivesse. De você falar em outras línguas. Porque simplesmente quando você faz isso, não é mais você que está orando. É o Espírito Santo que está orando por você. Se você está aqui e está querendo resolver um problema muito sério, e você não está sabendo como, nem orar como, já tentou tudo, já buscou ajuda, nada, não tem mais como resolver, você até já resolveu isso dentro de você, ou então você diz assim, onde é que eu vou resolver isso? Eu já tentei várias vezes e já não está dando certo, pelo contrário, está piorando. Ou seja, você não está sabendo orar em português para resolver uma questão, mesmo você sendo filho de Deus, mesmo o Espírito Santo esteja dentro de você, mas você não está conseguindo orar para resolver esse problema. Sabe por que você não está sabendo orar? Porque você não sabe a vontade de Deus sobre esse assunto que você está querendo resolver. Primeiro lugar, talvez você esteja querendo que Deus resolva o seu problema, mas, ao contrário, Deus, em primeiro lugar, está querendo resolver um negócio dentro de você. E se Ele resolver esse negócio dentro de você, esse problema que você quer que Ele resolva, vai estar resolvido. A questão não é você querer que Deus resolva. A questão é você saber se você pode ou não aceitar a transformação que Deus está querendo fazer dentro de você para que esse problema na sua vida acabe. Nem isso você sabe. Aí, o que é que acontece? Entra o herói na jogada. Quem é o herói? O Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tudo sobre a tua vida. Sabe as entrelinhas, sabe qual é o chamado que Deus tem para a tua vida, sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo, porque Ele viu lá, como Efésios capítulo 1 diz, você é conhecido de Deus antes da fundação do mundo. Você sabia que você já é conhecido por Deus antes da fundação do mundo? Então, nessa reunião que houve lá, apareceu o teu nome lá, e Deus viu o teu nome lá e viu que você foi separado para aquilo. Só que você não sabe nada disso. Mas que houve essa reunião, houve. Mas, irmão Herto, isso não está na Bíblia. Não precisa estar. Você entende isso como uma inferência bíblica. O que é uma inferência bíblica? É que você é um assunto que não tem nas Escrituras, mas tem tudo a ver com as Escrituras. Ou seja, é em número, gênero e grau. Então você, amados, você que está hoje membro do corpo de Cristo, Deus sabe o chamado que você tem. E essa pessoa que sabe o chamado que você tem, mora em você. Habita em você. Vive em você. Seria bom que você pudesse ir lá no céu e ver seu livro da vida, né? A Bíblia não diz o livro da vida, mas você não pode ir lá para ver o seu futuro. Senão você ia orar. Pai, semana que vem eu vou ter que orar por isso.
Porque eu vi o meu futuro. Eu tenho que orar por isso, porque senão o inimigo vai tentar abortar esse plano que Deus tem para a minha vida. Você ia saber orar, mas você não sabe, nenhuma pessoa pode fazer isso. Então o que é que você faz? Você vai dar o domínio das suas orações ao Espírito Santo. Você vai dar o comando das suas orações ao Espírito Santo. Você vai deixar ele orar por você, por esse problema que você quer se livrar há muito tempo. E o Espírito Santo vai fazer isso por você. Ele vai sair de onde, ele vai penetrar, como diz lá em 1 Coríntios 2, ele vai penetrar até as profundezas de Deus para arrancar essa bênção para a tua vida. Que você não está sabendo orar em português. Então, toda a vida que você ora em línguas, você está orando por essa vitória que você tanto precisa. Deus sabe onde está o problema, a raiz do problema. Se é você que precisa de uma mudança, ou se realmente é algo que ele tem que fazer fora para resolver. Mas de uma forma ou de outra, ele vai resolver. Porque a oração é perfeita. A oração é perfeita. Quando você ora em línguas, você está orando a oração perfeita. Porque é uma oração que não sofre interferência da sua incredulidade, da sua ingenuidade de não saber, de algo que tem que ser trabalhado dentro do seu caráter, que você também não sabe, mas tem que ser trabalhado. O Espírito Santo quer trabalhar aquela área, você também não sabe. Mas essa oração não sofre interferência de nada disso. Por isso que ela é perfeita. Você só abre a sua boca e deixa ele orar por você. E quando você faz isso, de repente, você se livrou do problema. Ele foi lá na glória e resolveu. Amém? Então vocês entenderam que você precisa também desse terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Aprenderam alguma coisa? Ou vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Amém, amados. Então, o que eu tinha que passar para vocês hoje, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar mesmo nesse assunto de línguas, aí eu só vou parar, nem sei nem quando.